Olá, hoje a gente vai mergulhar no capítulo 27 do Evangelho de Mateus. É um relato, assim, bem denso, né? Cobre as últimas horas de Jesus, julgamento, condenação, crucificação, tudo segundo essa fonte. Exato. É uma passagem de uma intensidade dramática enorme, sabe? A gente vê decisões cruciais ali, sobre pressão, tem traição, tem o clímax da narrativa da paixão, né? Pelo menos na visão de Mateus. Sim, a tensão já começa lá em cima. Os líderes religiosos decidem entregar Jesus para Pilatos, o governador romano. E quase que imediatamente a gente vê o efeito disso no Judas. Ele se arrepende, tenta devolver o dinheiro. Aquelas 30 moedas de prata, né? Ele diz: pequei, traí sangue inocente. Mas a reação dos sacerdotes é, nossa, muito fria. Totalmente. Tipo, e o que temos nós com isso? Exato. E eles não aceitam o dinheiro de volta no tesouro do templo. Dizem que é preço de sangue. Aí usam para comprar o tal campo do olheiro. O texto até diz que isso cumpre uma profecia, né? Isso. E o Judas, bom, ele não encontra saída ali e tira a própria vida. Um começo bem sombrio para o capítulo. Muito sombrio. Aí a cena muda para Jesus diante de Pilatos. E Jesus fica em silêncio diante das acusações. O que, assim, surpreende o governador, né? Com certeza. E aí entra aquela questão do costume da Páscoa, de soltar um prisioneiro. A escolha era entre Jesus e Barrabás. Uma escolha difícil colocada para a multidão. E o texto dá a entender que Pilatos sacou que tinha inveja ali por trás das acusações contra Jesus. Ele até recebe um aviso da esposa, né? Não te envolvas com esse justo por causa de um sonho que ela teve. É verdade. Ele parece hesitar um pouco, mas a multidão que foi incitada pelos líderes pede Barrabás e grita pela crucificação de Jesus. Essa dinâmica de poder é complicada, né? A influência dos líderes religiosos parece ter sido decisiva ali, segundo a narrativa. E o que Pilatos faz? Vendo que ia dar tumulto e que ele não ia conseguir mudar a situação, Ele faz aquele gesto famoso, né? Lava as mãos. Dizendo basicamente, sou inocente desse sangue, a responsabilidade é de vocês. E aí cede. um gesto de um simbolismo enorme. Com isso, Barrabás é solto e Jesus é entregue para ser açoitado e depois crucificado. Aí a violência escala muito. Os soldados romanos começam a zombaria. É bem cruel, né? Sim. Colocam um manto vermelho, uma coroa de espinhos, dão um caniço como se fosse um cetro. Cospem nele, batem na cabeça, ajoelham e falam: Salve, Rei dos Judeus! Puro escárnio. E no caminho para Gólgota, que é o lugar da caveira, eles forçam um homem, Simão de Fiene, a carregar a cruz. Chegando lá, oferecem a Jesus vinho misturado com fel. Ele prova, mas não bebe. Isso, aí ele é crucificado, entre dois ladrões. E as roupas dele. Os soldados tiram a sorte para dividir entre eles e colocam aquela inscrição famosa acima da cabeça dele. Este é Jesus, o rei dos judeus. O titulus crucis, né? Que era para indicar o crime. Mas aqui, claro, tem uma ironia imensa dentro da narrativa cristã. E mesmo na cruz, os insultos continuam. Gente que passava, os líderes religiosos, até um dos ladrões que estava crucificado junto. Todos zombando ou desafiando ele. E aí o texto descreve algo bem impressionante. Escuridão sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 da tarde. Um elemento que aumenta muito o drama, né? Sugere quase que uma dimensão cósmica para o evento. Com certeza. E é nesse clima que Jesus clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Aquele meu Deus, por que me desamparaste? Uma citação do Salmo 22, né? Mas alguns ali acham que ele está chamando Elias. Exato. Logo depois, dão para ele um pouco de vinagre numa esponja, ele dá um último grito e expira. E nesse exato momento, o relato descreve coisas extraordinárias acontecendo. Sim. O véu do santuário do templo se rasga, de cima a baixo, que é um símbolo muito forte, né? Interpretado como o fim da separação entre Deus e a humanidade. E tem mais, a terra treme, rochas se partem. Túmulos se abrem e o texto diz que corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram e apareceram na cidade depois da ressurreição de Jesus. É bem impactante. Muito. E a reação do centurião romano e dos soldados que estavam ali, Medo e reconhecimento. Eles dizem: verdadeiramente,
este era o Filho de Deus. Vindo dos executores, é uma mudança e tanto, né? Impressionante. E havia mulheres ali também, que seguiam Jesus observando tudo de longe. Ao anoitecer, entra em cena José de Arimateia, um homem rico, discípulo de Jesus, que era do Sinédrio também. Ele toma coragem, né? Vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Exato, um ato de muita devoção e coragem naquele contexto. Ele envolve o corpo em linho limpo e coloca no túmulo novo dele, que nunca tinha sido usado, e fecha com uma pedra grande. Mas a história não para aí nesse capítulo, né? No dia seguinte, Os líderes religiosos ainda estão preocupados. Vão falar com Pilatos de novo. pedem para selar o túmulo e colocar uma guarda. O medo era que os discípulos roubassem o corpo e dissessem que ele ressuscitou. Guarda. Tendes uma guarda, ele diz. Ide e guardai-o como bem vos parecer. Uau! Que capítulo! É um turbilhão de eventos, Sem né? dúvida. Concentra traição, julgamento, rejeição popular, sofrimento extremo, morte e esses fenômenos que são interpretados como sobrenaturais, né? Divinos. Mostra muito da fragilidade humana, das complexas relações de poder político, religioso daquela época. E fica a reflexão, né? O que leva algumas pessoas, diante de algo tão forte, a reagir com negação, com zombaria, enquanto outras, como o centurião, têm uma virada de chave tão radical. Pois é, mesmo que tardia no caso dele. Algo para se pensar sobre como nós mesmos reagimos ao que é extraordinário, ao que nos desafia.